Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público, direto do auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, a OAB, para conversar com o presidente da entidade, Sr. Péricles da Costa. Lembrando que a TV Câmara de Santa Maria está fazendo uma série de retratos públicos externos especiais, com os representantes das entidades públicas e privadas do município. Tudo bem, Sr. Péricles? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazermos essa conversa hoje aqui. Tudo bem, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pela visita. Eu, na tua pessoa, quero bem receber e dar as boas-vindas ao Parlamento Municipal, esse instrumento de democracia legítimo que nós queremos ter conosco aqui na defesa do republicanismo e dos melhores interesses da comunidade. Sejam bem-vindos à Casa da Liberdade, à Casa da Cidadania, que é a Casa da Advocacia. Certo, muito obrigado. Para iniciarmos essa nossa conversa, claro que para o senhor pode parecer uma pergunta muito singela, e realmente é, mas de repente para o nosso telespectador, né, que é um espectro geral, né, das pessoas que estão nos assistindo, pode não ser. O que é a OAB do ponto de vista assim, jurídico, e qual o papel da OAB na sociedade, por exemplo, santamariense, gaúcha e brasileira? Muito obrigado pela pergunta. Ela até não é uma pergunta singela, é uma pergunta importantíssima para que nós realcemos e esclareçamos algumas questões que são atribuídas à ordem, né, e que às vezes não vão ao entendimento pleno da comunidade. A ordem juridicamente é tida pelo STF como uma entidade sui generis. Ela tampouco é uma entidade pública, como erroneamente era interpretada, inclusive pelos tribunais. Antigamente ela já foi tida como uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, o que não é. Ela já foi entendida como uma entidade privada, mero órgão de classe representativo da advocacia. Também não pode assim ser entendida exatamente por essa sua inominação, ela é tida como sui generis. É a entidade a quem a Constituição Federal, em regime exclusivo, atribuiu responsabilidades como a administração da justiça, a indispensabilidade do advogado na sua fiscalização e principalmente na sua distribuição. É a entidade que tem o dever de garantir, de defender, de promover o Estado democrático de direito, os direitos humanos, a liberdade pública e a liberdade privada, individual e coletiva. É claro, sustentada única e exclusivamente com o dinheiro dos advogados e das advogadas pelas suas anuidades. Não há na ordem, meu estimado amigo jornalista, senhores e senhoras que nos escutam, um centavo do dinheiro público. Não há neste prédio R$1 do dinheiro da população. Tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos é sustentado, financiado exclusivamente pela anuidade das advogadas e advogados que, além de cuidar dos seus interesses, também o fazem com os seus dispêndios, cuidar dos interesses da cidadania. Esta é a OAB historicamente. Tá certo. A OAB é dividida em comissões, né? Seguidamente a gente acompanha a comissão, por exemplo, de defesa dos animais, é uma comissão que ultimamente tem atuado bastante. Eu queria que o senhor dissesse para nós quais as comissões hoje que compõem esse trabalho diverso, né, de atuação da OAB aqui em Santa Maria. Veja só, como nós somos uma categoria numerosa e efetivamente temos atribuições, responsabilidades enormes que, como eu disse, a Carta Maior nos atribuiu, nós precisamos respeitar e acartesianar este conhecimento e, por isso, eu tenho orgulho de dizer, foi nessas últimas gestões que nós trouxemos a falange mais sensível da mão forte da advocacia, que é materializada pelas comissões. Na gestão passada, nós éramos 22 comissões. Na anterior, o meu primeiro mandato, nós éramos 3 ou 4 comissões. Hoje alcançamos 25. Né? E eu, se eu te citar todas aqui, eu posso cometer injustiça de esquecer alguma. Mas nós estamos aí miscuídos em mais de 30 conselhos de ordem pública ou privada. Portanto, nós temos a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, a Comissão de Defesa do Advogado Criminalista, a Comissão de Defesa do Advogado Trabalhista, Comissão de Defesa das Prerrogativas, Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, da Infância e da Juventude.
são tantas, Comissão de Direitos Humanos, importantíssima, histórica, que em regime estadual leva o nome do grande advogado Sobral Pinto, e assim nós estamos estruturando os nossos serviços ao advogado e à cidadania, sempre conforme a demanda técnica, a demanda cidadã e principalmente o entendimento da advocacia da sua necessidade. E essas comissões, senhor Pérez, como elas funcionam assim, por exemplo, elas são provocadas, elas, por exemplo, um advogado vê um tema que está sendo, por exemplo, debatido no Parlamento Municipal sobre a questão dos animais ou dos direitos humanos. As comissões são proativas também, né? Como você dá esse funcionamento? Elas fazem as suas proposições conforme as suas sensações, os seus entendimentos do que ocorre na comunidade, porque elas estão materializadas por advogados que estão em todos os setores da sociedade santamariense, por exemplo. Né? Mas também a ordem é muito instada pela comunidade, a ordem é muito procurada ao gabinete da presidência, aos membros da diretoria e do conselho, que conforme a matéria que lhes é submetida, nós submetemos as comissões em regime de assessoramento da presidência, sendo esse o seu principal mote, o seu principal fundamento, portanto, da sua criação. Então, conforme a matéria é trazida à ordem, ou a ordem, no seu sentir, entende que deva agir, nós acionamos esta ou aquela comissão para que nos assessore. As comissões aqui na OAB de Santa Maria, eu tenho toda a tranquilidade em dizer, elas têm uma independência funcional absoluta, muito embora se submetam, obviamente, né, ao nosso regime não hierárquico, mas de organização. Né, e principalmente de conjunto. Nós somos uma instituição, somos um sistema, somos um organismo e eu posso qualificar as comissões como importantíssimos órgãos deste corpo que é a ordem dedicado, repito, à advocacia, ao advogado e, portanto, à cidadania em paridade de regime. Nós conversávamos aqui nos bastidores, né, o prédio aqui, eu particularmente a primeira vez que venho aqui no prédio da OAB, um prédio novo, né, de 2015, inaugurado na sua gestão, numa das suas gestões, né, acho que na sua segunda gestão, né. Eu queria saber assim, quais os projetos que hoje que o senhor gostaria de destacar, os projetos que a OAB está tocando à frente aí na sua temática, na questão da advocacia e dessa relação com a sociedade de Santa Maria. A primeira questão que nós tratamos, só desculpa eu te corrigir, foi ainda na primeira gestão, ano 2015. Mas nós temos que setorizar e entender que a ordem precisa trabalhar em vários aspectos. E é desta forma, repito, cartesiana, cada um trabalhando no que sabe, mas em homenagem principalmente à advocacia. E este primeiro ano deste terceiro mandato será dedicado exclusivamente à ampliação do que nós já vínhamos fazendo. Continuaremos no Conselho Municipal de Transportes com uma nova composição, né? Para a advocacia estamos envidando esforços e dedicando esforços para trazer um centro de saúde às advogadas e advogados, instalado aqui no terceiro andar do nosso prédio, pelo que já estamos em tratativas e temos apoio das OABs de toda a região, mas também sobremaneira da OAB seccional do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos tratando do redimensionamento da sala da OAB no Foro da Justiça Estadual, que em breve terá novidades, mas que precisamos respeitar os tempos técnicos, financeiros e principalmente administrativos de avaliação dentro do Departamento da Infraestrutura do próprio Tribunal de Justiça, em homenagem à comunidade, principalmente. A reavaliação e conhecimento efetivo pela Comissão de Acesso à Justiça e a Comissão Mista de Gestão do quadro de servidores da Justiça santamariense, em todos os seus ambientes, federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, onde as grandes demandas da população estão sendo submetidas. Este primeiro ano é um ano de readaptação para a ampliação do que já tínhamos, né? Mas, para além dessas coisas, eu quero trazer aqui à comunidade a nossa disponibilidade plena daquilo que já dispunhamos, daquilo que já disponibilizávamos, né? Principalmente este braço à disposição da comunidade para o que ela entender pertinente seja submetida à nossa força, à nossa vontade de trabalhar. Estamos todos os dias aqui, das 9 da manhã ao meio-dia, da 1 às 18, abertos à comunidade.
E para os momentos de lazer, de regozijo, principalmente de integração, eu quero aqui já adiantar, não em detalhes, porque isto é um processo em construção, os eventos que vamos fazer aqui ao lado, na Praça Ivanise Jean de Jesus, que é uma praça edificada pelo Ministério Público Estadual e que está confiado aos cuidados institucionais da Ordem pelos próximos 5 anos, né, e que nós queremos fazer um ambiente de integração, de lazer, de aculturamento e de eventuais encontros entre as instituições e entre a população. Tá certo, nós vamos seguir debatendo sobre esses temas e outros temas que reverberam a nível nacional, né, para saber um pouco da opinião da instituição, da sua opinião enquanto presidente. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí, siga acompanhando o Retrato Público. Não pare! Exercícios regulares são fundamentais para evitar problemas ósseos no futuro. Você pode caminhar, trocar o elevador pelas escadas, dançar em casa e pedalar para o trabalho, por exemplo. Mexa-se, mas se você é idoso, cuidado para não cair. Nutrição é importante. Garanta que sua alimentação esteja balanceada em vitaminas, proteínas, fibras e carboidratos, mas não exagere no sal. Garanta que seu corpo receba a quantidade necessária de cálcio. Certos alimentos são ricos neste nutriente. Tente consumir alguns deles por dia. Por exemplo, feijão rosinha, leite e iogurtes, sardinha, bebidas de soja, vegetais verdes escuros, como por exemplo espinafre, brócolis e couve, manga, laranja, pera, uva e peixes. Não tome suplementos de vitaminas ou sais minerais sem orientação médica. Não fuja do sol. A radiação solar ajuda o corpo a metabolizar vitamina D, que é muito importante para os ossos. Vá a pé até o mercado, a padaria ou o que precisar fazer perto de casa em horários de sol. Apenas 15 minutos por dia são o bastante. Fumar e beber não ajudam a sua saúde. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e não fume. Seu corpo inteiro vai agradecer. A osteoporose não tem cura, mas tem prevenção. E para o tratamento, procure uma unidade de saúde da sua cidade. Estamos reiniciando o segundo bloco do Retrato Público, hoje aqui no auditório da OAB, conversando com o presidente da entidade, o senhor Péricles da Costa. Péricles, outra questão ainda relacionada à OAB aqui de Santa Maria, é o site, né? A gente entrando ali no site, até para fazer a nossa pesquisa, a gente viu que o site está sendo reformulado. Por que o site está sendo reformulado? Qual o principal objetivo dessa reformulação? Melhorar, objetivar a informação e a comunicação com o advogado santamariense a propósito das coisas terrenas, das coisas locais, né? Nós temos hoje o site estadual
e que traz ali informações gerais de transparência absoluta, inclusive das nossas contas, com relação ao regime seccional. Mas eu noto que o advogado daqui quer ter as informações daqui, um relacionamento daqui. E eu quero dizer isso em regime de franqueza. É legítima a reivindicação, ela vai ser atendida porque o advogado é o soberano senhor da sua instituição. Mas nunca nos esqueçamos que, para além do site, nós temos aqui um presidente que está todas as manhãs à disposição de toda a advogada e todo o advogado, além de uma linha telefônica direta, e-mail direto para o advogado que entenda necessário perguntar, questionar, elogiar, sugerir ou ponderar o que for da sua razão. Esta é a nossa intenção. Eu queria retornar um assuntinho, antes, se tu me permitires, a propósito dos nossos projetos ou da nossa atuação em prol da comunidade agora neste terceiro mandato, no primeiro ano deste terceiro mandato e agora em 2019. Agora pela manhã eu redigi e vou encaminhar este ofício em conjunto com o Foro das Entidades Empresariais, Cored, Cacisme, Sinduscom, CDL, Observatório Social, em razão deste advento da publicação da RSC 287. Nós estamos peremptoriamente a favor e acompanhando este processo, por óbvio, né? Ninguém seria contra um advento desta natureza e desta importância. Mas nós queremos mais. Nós queremos que, além da 287, também seja duplicado os 9 quilômetros iniciais, aqui onde nós chamamos o trevo do aeroporto, que não foi contemplado pelo projeto, e nós, irmanados com todas essas instituições, estamos empenhando as nossas melhores energias e as nossas forças para que também ali haja duplicação, para que o fluxo corra naturalmente e para que não percamos mais uma vez o trem da história, né? Então também estamos imiscuídos nesta batalha. É também uma batalha da advocacia, porque é uma batalha da cidadania. O Parlamento Municipal também, os vereadores estão seguidamente fazendo esse debate em reuniões, né, na Assembleia Legislativa, já houve também, estão bastante mobilizados nessa questão. É bom que tu digas isso, porque eu quero salientar também aqui o histórico que nós temos de trabalho em conjunto com a própria Câmara Municipal de Vereadores, né? Nós ali somos partícipes de inúmeros atos, e eu quero relembrar um dado histórico aqui. A própria incolumidade física do Palácio Parlamentar de Santa Maria se deve a uma intervenção da ordem, a uma atuação da OAB no sentido da pacificação, quando de um drama vivido por Santa Maria alguns anos atrás, em que ela foi invadida, legitimamente invadida, diga-se de passagem, pelo povo, invadida não diria, ocupada pelo povo, mas que no acirramento de ânimos, que é natural, pelo episódio, que era natural pelo número de pessoas, que era natural pelos ânimos inflamados como ali estavam, a ordem foi chamada pelo seu presidente e atuou diretamente, e eu ouso aqui dizer, foi intimamente responsável por uma solução pacífica a contento, o que não apenas legitimou o poder parlamentar em Santa Maria, mas mais do que isso, salvaguardou integridades físicas, se não vidas naquele momento, repito, dramático e triste para a história de Santa Maria. Nós temos muito orgulho disso, e eu trago este documento mais para corroborar a disponibilidade institucional da ordem e dos seus agentes em homenagem aos direitos humanos, às liberdades, à livre manifestação de opinião, mas principalmente respeito às instituições. Tá certo, presidente. Presidente, agora entrando um pouco na seara, assim, saindo um pouco da questão local e entrando, né, na questão assim mais a nível nacional, de temas que estão reverberando a nível nacional e tem uma relação direta, né, com a justiça. Por exemplo, assim, hoje a gente sabe, enfim, todo mundo acompanha, né, a polarização da política no Brasil, que já vem de alguns anos e parece que cada vez se acirra, um clima de ódio. De um lado dessa polarização, pessoas dizem que as instituições estão salvaguardadas. De outro lado, há uma opinião que as instituições brasileiras estão sob risco, iminente risco. Qual a opinião da OAB com relação, e a sua opinião com relação à democracia e às instituições brasileiras nesse momento? A democracia é inegociável. A democracia torna
aquele que era vassalo nos regimes imperiais ou mesmo totalitários em protagonista. Mesmo as pessoas que atacam a democracia só o fazem porque estamos em um regime democrático. E a tolerância para com a opinião alheia nada mais é do que a disponibilidade e a submissão ao debate. Entendam que a democracia, ela não se fortalece senão pela dialética e pelo diálogo. A discordância só é possível na democracia. Mais do que isso, ela se materializa pelas instituições. As instituições precisam ser fortalecidas, as instituições precisam ser respeitadas e, principalmente, as instituições precisam ser salvaguardadas, até mesmo dos agentes. Bom, temos dissonâncias, desconformidades com os membros do Executivo, salvaguardemos o Poder Executivo e tratemos de julgar, sancionar e, antes de qualquer coisa, debater o desempenho dos executivos em qualquer das suas esferas. A mesma coisa com os parlamentos. Não nos insurjamos contra os poderes legislativos. Nos insurjamos contra o mau exercício pelos seus agentes. Poder judiciário, então, ora, sabemos que ali também temos vicissitudes, temos vícios e até desvios de conduta e funcionais. Mas o Poder Judiciário é órgão imprescindível à materialização da democracia, do republicanismo e das garantias que não são exclusivas do polo esquerdo, tampouco do polo direito da politização atual. São de todos. Esta é a nossa posição. O advogado há de ser o último a descrer da justiça, mas justiça é defesa das instituições. E é isto que nós vamos fazer. Defender as instituições contra aqueles que as querem derrotadas ou perecidas e defender as instituições daqueles que as corrompem. Eu quero trazer um outro dado aqui. Todas as temáticas nacionais, da grandeza que forem, da ordem que forem, devem ser passíveis de debate. Eu retorno a esta premissa. Ora, eu tenho, e aqui vai uma opinião pessoal, que a palavra, o argumento, nada mais é do que o triunfo da inteligência humana subjugando a força bruta primitiva. É o que nos torna gente. Portanto, qualquer que seja a questão, tocar nela, tratar dela, debater sobre ela, não pode ser proibido. Não pode haver assodamento de questões. Vamos tratar da reforma da Previdência? Perfeitamente. É uma questão complexa, histórica, para a qual muitos têm a certeza da necessidade da sua alteração, ou da sua reforma, ou reformulação, como muitos têm dito. O senhor é a favor da reforma? Eu sou a favor de alguma reforma, eu quero saber qual é. Eu preciso analisar as propostas que estão sendo submetidas ao parlamento. O senhor acha que hoje não está tendo uma transparência sobre esse tema como deveria ter? Eu acredito que a transparência até haja, só que eu entendo que há opiniões em redes sociais ou mesmo opiniões até em círculos sociais apressadas, porque o debate está sendo assodado não pelo governo, pelas instituições, mas pela intolerância. Sou a favor? Sou contra. Afinal de contas, é a favor de quê? Do quê? A própria ordem está promovendo este debate interno e com a comunidade. Nós vamos trazer aqui para Santa Maria o que já está acontecendo em todo o estado do Rio Grande do Sul, que são audiências públicas com técnicos, com pessoas apartidárias, e eu não estou dizendo apolíticas, porque nós não temos nada contra os partidos políticos, tampouco contra os políticos decentes e probos que têm comprometimento cidadão, não com interesses de setores. Mas é isso que nós queremos dizer, é isso que nós queremos trazer. Elevar a importância do debate, elevar a importância da elucidação para então a formação de uma opinião efetivamente, exaustivamente inteligente para o presente e para o futuro de todos. Uma questão que o senhor falou agora, a questão das redes sociais. Um outro tema, né, que vem tomando bastante, né, o espaço a nível nacional é a questão da liberdade da expressão e, por outro lado, também até que ponto essa liberdade da expressão não fere a própria Constituição, também as fake news, né? Nós tivemos um
uma situação recente com o ministro do STF, Dias Toffoli, né? Com toda essa questão aí de, através das redes sociais, ele e o STF, de certa forma, teriam sido, né, agredidos com falsas informações. Como é que a OAB vê essa questão da liberdade de expressão e também das fake news? O que é possível fazer para tentar, né, melhorar, diminuir o impacto das fake news que acabam reproduzindo muito esse discurso do ódio hoje no Brasil? Perfeitamente. Como eu te dizia, a democracia torna o cidadão protagonista. O protagonismo da liberdade, e a liberdade proporcionalmente, inevitavelmente, traz responsabilidade. Neste aspecto, nós também temos institucionalmente como inegociável, inarredável, irretorquível, liberdade de expressão e de opinião por quem quer que seja. Se eu estou tratando de um cidadão protagonista e responsável, ele pode dizer o que ele quiser, submetido às sanções legais, submetido às consequências normativas e às regras de convivência que nós temos aqui. Portanto, não há opinião a ser tolhida, tanto menos pelo Poder Judiciário. Ele deve ser um dos primeiros. Jamais será o primeiro, porque a primeira a defender a liberdade é a ordem, mas um daqueles mais contundentes defensores da liberdade. Fomos institucional e contundentemente contra o que ocorreu no cerceamento da palavra de manifestação e de imprensa, de liberdade de imprensa, por sua excelência, o ministro em digitais. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqueles que se sentirem ofendidos têm à sua disposição a obrigatória tutela jurisdicional. Ministro Toffoli, ministros outros, presidente da República, deputado, senador, vereador, prefeito, qualquer um de nós, juízes, promotores, advogados, vizinho, que se sentir ofendido, que faça o que deve ser feito pelas pessoas de bem. Procure seus direitos, contrate um advogado e demande na justiça. Agora, o tolhimento de manifestação, o calar de bocas, ou o ceifar de mãos que escrevam a favor ou contra este ou aquele aspecto, esta ou aquela pessoa, isto nós jamais vamos admitir. As fake news eu também submeto ao protagonismo cidadão. As pessoas são responsáveis pelo que leem, pelo que interpretam, mas principalmente pelo que compartilham. É muito importante que saibam, afinal de contas, quem está escrevendo, o que está escrevendo e por que está escrevendo. Nós também não vamos aqui dizer que este ou aquele pode dizer isto ou aquilo. Não, nós somos a ordem, defensores da liberdade, e a liberdade, mesmo exercida à luz da Constituição Federal, se extrapolada, tem sanção legal, à luz da democracia, do republicanismo, novamente, veja que os instrumentos são cíclicos, mas principalmente à luz da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal. Nós debatemos aqui a questão, por exemplo, do judiciário, da transparência. Qual a posição da OAB e a sua posição com relação a uma maior transparência do judiciário brasileiro? Porque, perceba assim, a gente vê que, de certa forma, a sociedade brasileira tem uma descrença na política, né? Mas mesmo assim, os poderes executivo, legislativo, eles têm uma certa transparência perante a sociedade. Não parece para o senhor que o Poder Judiciário está um pouco aquém? Poderia se abrir mais, ser mais transparente perante a sociedade? Sem dúvida, eu preciso concordar contigo, até porque nós vemos dentro de um processo de democratização, repito, de republicanismo, em que o cidadão é cada vez mais fiscalizador daquilo que, afinal de contas, ele sustenta. Mas se vivemos um processo, nós temos que entender que o Poder Judiciário entrou nesta onda depois dos demais poderes, nós vamos entender que estamos chegando a patamares cada vez melhores. Ao cidadão, por exemplo, está aí disponível a Lei de Acesso à Informação, né, que dá a ele a possibilidade não apenas de ficar restrito àquilo que é divulgado nos portais da transparência, mas de dizer o que, como, quando, por que quer saber das coisas. Principalmente no que refere a remunerações, a gastos. O que nós entendemos que é urgente ao Poder Judiciário, por exemplo, é a profissionalização da gestão. Tal qual o advogado, o promotor, o delegado de polícia, o defensor público, assim também
o magistrado, presidente do Tribunal de Justiça e os seus companheiros de gestão não é profissionalmente preparado para gerir orçamentos e demandas administrativas. Ele entende de direito, ele não entende de gestão. E a capacitação, a profissionalização, repito, a tecnicidade na gestão de um orçamento monstro, como é o do Poder Judiciário brasileiro, um dos mais caros do mundo, precisa respeitar a técnica, a ciência, o conhecimento efetivo do que se está fazendo. Isto melhoraria muito, não apenas na questão da transparência, na questão da satisfação ao grande patrão disso tudo, que são os homens e mulheres, cidadãos e cidadãs deste país, mas principalmente na melhor distribuição de material humano e infraestrutura, a tornar o judiciário brasileiro um pouco menos insuficiente à luz e aos olhos da cidadania e até mesmo, digo mais, dos setores probos, éticos e sensivelmente sociais da magistratura e dos servidores deste Poder Nacional. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. À vontade. Com relação à questão, assim, o STF, o Supremo Tribunal Federal, a forma que os ministros são indicados, né, pela Presidência da República, é a melhor forma? Ou, por exemplo, dentro dessa questão da transparência, de uma modernização, não seria melhor, por exemplo, o STF também, de alguma forma, estar subjugado à soberania popular, por exemplo? Essa forma como são indicados os ministros do STF, é a melhor forma na visão do senhor e da OAB? Em regime de franqueza, te refiro pessoalmente que não sei. É a forma que temos experimentado até o presente momento, mas que, como todas as demais questões que são relevantes à nação, ao país e à sua estruturação democrática, não vejo razão para que não seja debatida. Se suscitou, inclusive, no Conselho Federal da OAB, a possibilidade de uma lista tríplice, né? A submissão à própria vontade popular com questões eletivas pode ser, inclusive, que traga evoluções, mas não nos esqueçamos o que ocorre, por exemplo, nas eleições para o parlamento ou para o executivo. Então, aquilo que nos parece única e exclusivamente ser uma quimera por novidade, também pode nos trazer aspectos e costumes que nós já vimos nocivos nos outros processos eleitorais. Portanto, meu amigo, repito, em regime de franqueza, não sei te responder porque não sei antever o futuro e desconheço desde a promulgação da Constituição outra maneira, mas me comprometo contigo no seguinte aspecto: havendo o debate, a ordem estará lá para contribuir e para ouvir na senda de uma melhor opção, ou pelo menos na senda do apuro e aquilatamento da forma como hoje é feita. Tá certo. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Pela entrevista, muito obrigado mesmo, por ter aceitado o nosso convite, né, por ter aberto as portas da OAB para conversarmos um pouco mais sobre a instituição, sobre as posições da instituição, sobre vários temas também que reverberam a nível nacional. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um privilégio estar com vocês, quero agradecer aos teus telespectadores e mais uma vez, se me permitires, transmitir o abraço fraternal da advocacia santamariense ao poder parlamentar santamariense e à sua população, que é a nossa razão de existência. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho colaborativo e a você por ter nos acompanhado até esse momento. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Retrato Público.